Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Atos capítulo 6. Abra sua Bíblia, você que a trouxe nessa manhã. Atos dos Apóstolos. Capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 3. Palavra de Deus. Está escrito assim: Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ao quais constituamos sobre essa tarefa. Amém? Só esse versículo. Coloca a mão sobre o teu coração. Peça ao Espírito Santo para que nessa manhã ele possa ministrar sobre a sua vida. Peça ao Espírito Santo para que nessa manhã ele possa falar através da palavra dele. Porque eu creio que ele já tem falado, já tem ministrado desde que iniciou esta reunião. Ele falou através do louvor, das canções que foram ministradas aqui nesta manhã. Mas ele tem mais para você nessa manhã. E se você abrir o seu coração, se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus, estiver disposto a ouvir ao Espírito Santo, ele ministra sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Espírito de Deus, nós te pedimos nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso coração, que o nosso coração possa ouvir a tua voz. Que nós possamos entender e compreender a tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos entender a revelação da tua palavra para nós essa manhã. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós abrimos os nossos corações, nós te pedimos, ministra sobre nossas vidas, através da tua palavra. Que nós possamos nessa manhã, Senhor, entender a tua voz, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, repreenda, Senhor, toda distração, Senhor, tudo aquilo que queira roubar a palavra que é semeada, tudo aquilo que queira atrapalhar o crescimento da palavra, Senhor, tudo aquilo que queira atrapalhar a frutificação da palavra em nossas vidas, meu Pai. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra encontre em nós, em nosso coração, uma terra fértil, em nome de Jesus de Nazaré. E você, quem crê, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Você já teve o desejo de ser usado por Deus? Você já viu alguém assim que Deus usou de forma poderosa e você olhou e disse: um dia Deus vai me usar assim? Você viu alguém talvez ministrando, orando, fazendo algo que você percebe que é de Deus e você pensou: o que eu faço? Você tem aquele desejo no coração de ser o instrumento de Deus, usado por Deus para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Todo cristão convertido, ele tem esse desejo. Todo cristão convertido, de fato e verdade, tem esse desejo. De fazer algo pela obra de Deus. De fazer algo para Deus, de ser usado, de ser um instrumento de Deus. Porque Deus não quer que você se converta apenas para se converter, mas para ser instrumento de conversão para outros.
Não faz sentido a gente só se converter a Deus, mas não ser um instrumento de conversão para outras pessoas. Não ser um instrumento em que Deus possa usar para ministrar sobre outras pessoas. Todos nós temos esse desejo de ser usado por Deus, de ser usado pelo Senhor, de ser usado na obra dele. Amém ou não amém? Você tem esse desejo? Achei que era só eu. Você tem de ser usado. Mas deixa eu te falar, você pode ser usado por Deus. Você não precisa apenas carregar o desejo, mas isso pode ser uma realidade na sua vida. Você pode sim ser usado, ser usada por Deus, ser um instrumento de Deus na obra dele, na casa dele. Há espaço na casa de Deus, há espaço na obra de Deus para que todos possam ser instrumentos dele, todos possam ser usados por ele. Ele falou que a seara é o quê? E os ceifeiros? Então tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Agora, há requisitos. Há requisitos que eu preciso buscar para ser usado por Deus. Deus não usa de qualquer jeito. Deus não usa de qualquer jeito. A igreja, no texto que nós lemos, a igreja está crescendo. Está vivendo um crescimento extraordinário, a igreja primitiva. E junto com o crescimento vem também o quê? Dificuldades. Vem problemas que precisam ser resolvidos. Vem situações adversas, que é normal. Quanto maior é a empresa, maiores são os desafios. Quanto maior é a família, maiores são os problemas, é ou não é? Quanto maior a igreja, maior os desafios também que a igreja enfrenta. E a igreja aqui está vivendo uma situação administrativa. O problema não era espiritual, tinha a ver com a administração da igreja, porque o número de pessoas era muito grande. Mas quando a gente lê esse texto, a gente vai ver que, mesmo diante de uma situação técnica, de administração, Deus, ele vai buscar critérios espirituais para escolher quem vai trabalhar naquela situação. Deus não vai buscar critérios técnicos. Deus não vai buscar quem tinha feito um curso de administração. Deus não vai buscar quem tinha experiência na área, não. Deus vai buscar critérios espirituais na vida daqueles que poderiam servir, que poderiam trazer solução para o que eles estavam enfrentando naquele momento. Deus, ele ainda hoje, ele está buscando em nós não critérios técnicos, mas espirituais. Se você tem um desejo de fazer a obra de Deus, Deus não está buscando a sua capacidade, porque às vezes a gente fica travado na capacidade. Não, porque eu não sei ler, porque eu não sei falar bem. Deus não está em busca de critérios técnicos, mas de critérios espirituais para que a gente possa ser usado por Ele. Amém ou não amém? Glória a Deus. E quando os discípulos dizem, olha, escolhi entre vós 7 homens, Ele dá algumas características
espirituais de quem deveria ser escolhido. Não eram 7 homens, doutores, formados, mas é 7 homens. Primeira característica, ele vai dizer: 7 varões de boa reputação. Aqui está falando do testemunho. Escolha dentre o povo 7 homens, 7 varões de boa reputação, de bom testemunho, de pessoas que é cristã não só nas reuniões, mas que lá fora tem um bom testemunho, tem um testemunho de vida limpo, íntegro. Não dá para querer ser usado por Deus e viver a minha vida de qualquer jeito. Não dá para querer ser um instrumento de Deus e viver de qualquer jeito. E não viver o que prega, e não viver o que anuncia, e não viver o evangelho. Eles não disseram: busque alguém da área. Busque alguém que entenda de administrar negócios. Não, busque alguém de boa reputação. Busque alguém que tenha um bom testemunho. Busque alguém que é honesto. Busque alguém que é fiel. Busque alguém que fala e cumpre o que falou. Busque alguém que compra e paga. Amém? Estava assistindo um vídeo ontem. Pessoal no Japão. Yuji. Lembra do Yuji? PlayStation. Você lembrou agora, né? Ele falou uma coisa interessante. Que no Japão, em alguns lugares, está falando de academias, de luta e tal, eles não estavam aceitando brasileiros nas academias, porque os brasileiros não pagavam as mensalidades. Passou uma vergonha, porque ele é brasileiro, descendente de japonês. E não estavam aceitando porque o brasileiro não pagava as mensalidades. Mas eu já ouvi essa história também de crente. De pessoas que diziam: eu não vendo para crente porque crente não paga. Eu não vendo fiado para crente porque crente não paga. É o mesmo crente que quer ser usado por Deus, pastor Nivaldo. É o mesmo crente que diz que honra a Deus, mas que não honra seus compromissos. Escolha 7 varões, mas que sejam de boa reputação. Pessoas que têm a vida coerente com aquilo que elas pregam. Amém ou não amém? Provérbio 22, versículo 1 diz que melhor é o bom nome do que as riquezas. Melhor é bom nome do que as riquezas. Você ainda quer ser usado por Deus? Boa reputação, bom testemunho. Onde você passa, onde você mora, onde você vive, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Porque todo lugar é um campo missionário. Todo lugar Deus pode te usar, amém? E se você não tem uma boa reputação na sua empresa, como é que Deus vai te usar lá? Se você não tem uma boa reputação, uma boa fama na sua escola, como é que Deus vai te usar lá?
se você não tem uma boa reputação, um bom nome no seu trabalho, como é que Deus vai poder te usar naquele ambiente que todo mundo te conhece? Boa reputação, amém ou não amém? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7, Timóteo diz assim, ó, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Ah, não me preocupo com o que o povo pensa de mim. Depende do que você está fazendo. Ah, não estou nem aí para o que dizem de mim. Depende do que você está fazendo. Se o povo está falando mal com razão, você deve se preocupar. Se corrigir, se converter. Amém ou não amém? Porque Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Da igreja? Diante da igreja, diante do povo de Deus. Que a sua luz brilhe nos cultos. Não. Que a sua luz resplandeça diante dos homens. Amém ou não amém? Queridos, nós estamos sendo observados. E não é por seres extraterrestres, não. É pelos homens. Ah, porque Deus está vendo, mas os homens também estão vendo. Boa reputação, bom testemunho. Entenda uma coisa, o nosso caráter sustenta o nosso ministério. Quem não tem caráter, o ministério desmorona, cai. Quem não tem boa reputação, o ministério cai. Porque o nosso bom testemunho, ele vai abrir portas para o evangelho. O nosso bom testemunho abre portas para o evangelho. Só te fazer uma comparação. Alguém que está precisando de um conselho, vai procurar a pessoa que tem bom testemunho ou a que tem mau testemunho? Naturalmente vai procurar quem tem um bom, para poder orientá-la. O bom testemunho abre portas para o evangelho. Glória a Deus. Amém ou não amém? Sete varões, 7 homens de boa reputação e cheios de quê? Do Espírito Santo. Para que Espírito Santo? Para administrar alguma coisa? Para que Espírito Santo? Para entregar uma cesta básica para uma viúva? Que o problema aqui, né, dessa igreja eram os órfãos e as viúvas que estavam ficando esquecidos. A igreja estava crescendo, grande, numerosa, e os órfãos que não tinham amparo lá fora, as viúvas que não tinham amparo lá fora, estavam ficando esquecidos. O povo estava preocupado tanto com buscar a Deus, com pregar o evangelho, preocupando tanto com ganhar almas, estava esquecendo a parte social. Para que Espírito Santo para entregar uma cesta básica? Para que Espírito Santo para socorrer alguém que está... Mas é necessário. É necessário, irmã Aparecida. Coisas que talvez eram simples de se resolver, mas precisava de alguém que tinha o Espírito Santo para se dispor a resolver. Amém ou não amém? Cheios do Espírito Santo. A principal característica de um servo de Deus, de alguém que quer ser usado por Deus, é ser cheio do Espírito Santo.
Não dá para fazer a obra, não dá para agradar a Deus sem o Espírito Santo. Se você quer ser usado por Deus, você tem que permitir que o Espírito Santo governe a sua vida. Aprende isso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Não é falar em línguas, é evidência do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser emocional, chorar na hora dos cultos, dos louvores, da adoração. É evidência do Espírito Santo. Mas não significa que está cheio. Ser cheio do Espírito Santo, querido, é permitir que Ele governe cada área da sua vida. Inclusive as mais simples. As que a gente dá menos importância, que acha que consegue fazer sozinho. É nessa área que o Espírito Santo precisa governar também. E quem quer ser usado por Deus precisa ser governado, guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É o Espírito Santo que nos dá sensibilidade para entender o que Deus está falando. É o Espírito Santo que vai te guiar para uma vida de santidade, de intimidade, de relacionamento com Deus. Então, para servir a Deus, eu preciso do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 5. O apóstolo Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Atos 5,18. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso fala de uma ação que é contínua. De algo que você precisa estar sempre buscando se encher, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. É como esse copo. Toda vez que eu vou beber desse copo, se eu quiser continuar bebendo, eu tenho que enchê-lo novamente. Porque à medida que eu vou usando, eu preciso repor aquilo que eu usei. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Continuamente, continuamente, continuamente. Porque somente com o Espírito Santo, pela obra realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas, é que nós teremos a capacidade de servir a Deus da maneira que devemos servir. Da maneira que Deus espera. Porque de nós mesmos não vai. De nós mesmos nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo. Zacarias disse que nem por força e nem por violência. Por mais que você se esforce para fazer a vontade de Deus, por mais que você dedique para fazer a vontade de Deus, se você não tiver o Espírito Santo, Zacarias diz, nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Porque tem muita gente esforçada na igreja. Tem muita gente que, sabe, faz de tudo. Mas se não tiver o Espírito Santo, não consegue. Não consegue. Por mais que se esforce, por mais que tente, não consegue. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo a gente não avança. A gente não prossegue. Nós precisamos dele, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus usa quem é dependente dele, querido. Talento sem Espírito Santo não vai muito longe, não. Capacidade própria sem o Espírito Santo não vai muito longe. Quantas pessoas capacitadas você já viu parar? Quantas pessoas talentosas você já viu parar?
Quantas pessoas que você disse, isso aqui vai longe, isso aqui sabe fazer, e de repente parou. Negligenciou o Espírito Santo. Confiou na própria capacidade, na própria sabedoria. E negligenciou a presença do Espírito Santo. Isso é tão sério, queridos, que essa foi uma das primeiras preocupações de Jesus com seus discípulos que iriam continuar a missão. Jesus não se preocupou em dizer para eles, olha, vão estudar. Não estou pregando contra o estudo, mas você deve estudar. Mas a primeira preocupação de Jesus com os discípulos não foi, vão juntar um dinheiro para vocês poderem seguir a caminhada. Não. A primeira preocupação de Jesus foi, aguardem o cumprimento da promessa. Aguardem, esperem o Espírito Santo vir sobre vocês. E só depois que o Espírito Santo vem, é que os discípulos começam o ministério. Ou continuam o ministério de Cristo. E hoje eu quero fazer a obra sem o Espírito Santo. Hoje eu quero fazer a vontade de Deus sem ter. Não dá. A gente não vai conseguir. Vai ficar vazio. Você me entende? Glória a Deus. Quanto maior for a sua responsabilidade, maior deve ser a busca pelo Espírito Santo. Quanto mais você quer ser usado por Deus, mais você precisa do Espírito Santo. Busque Ele todos os dias. Estou terminando, falta só um tópicozinho aqui, ó. Cheio do Espírito Santo e de que mais? Diga sabedoria. Sabedoria. Boa reputação, Espírito Santo e sabedoria. Uma depende da outra. Você percebeu? Boa reputação, eu preciso do Espírito Santo para ter na minha vida. Sabedoria, eu preciso de quem? Espírito Santo. Porque se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou ter sabedoria, eu não vou ter boa reputação. Um se liga ao outro, amém ou não amém? Um se liga ao outro. Entenda isso aqui, a sabedoria da qual os discípulos estão falando, não é a sabedoria humana. Não é ser sábio humanamente falando, mas é ter a capacidade de entender, de compreender e de aplicar a vontade e os princípios de Deus. Porque o mundo está cheio de pessoas sábias. Tá ou não tá? Tá. Onde tem mais gente sábia, inteligente, é no mundo. Mas sabedoria terrena. Sabedoria terrena. Que não ouvem a voz de Deus, que não compreendem a voz de Deus, que não aplicam os princípios de Deus. Mas são sábios. Sabem fazer. Sabem executar os seus negócios, as suas coisas, mas não têm a sabedoria, o discernimento espiritual. Talvez você é uma pessoa sábia.
graduado, graduada, pós-graduado, doutoranda, doutorado, PhD. Mas se não tiver a sabedoria espiritual, quando se tratar de fazer a vontade de Deus, você vai penar. Se não tiver o discernimento espiritual, porque a sabedoria que vem de Deus, ela é mais do que a inteligência. Não é só saber fazer, mas é entender como Deus quer que você faça. Amém ou não amém? Não é só você saber fazer, mas é você entender e compreender como Deus quer que você faça. Porque quem é sábio pode fazer. Mas só quem tem a sabedoria de Deus vai entender como Deus quer que seja feito. Vai ter o discernimento espiritual para fazer a vontade de Deus do jeito que Deus quer que seja feito. Na hora de falar, na hora de agir, na hora de tomar decisões. Quem é sábio em Deus sabe o momento exato. Glória a Deus. Aleluia. E o que eu tenho que fazer, pastor? Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago diz assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. Peça a Deus. Quando Salomão teve a oportunidade de pedir a Deus o que ele quisesse, Salomão pediu sabedoria. Sabedoria. Para quê? Para administrar bem o povo de Deus. Se nós quisermos fazer a vontade de Deus, quisermos viver para Deus, ser um instrumento de Deus, temos que aprender a pedir todos os dias: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me torne uma pessoa sábia. Sabedoria vem de Deus. Inteligência você adquire, conhecimento você adquire, mas sabedoria vem de Deus. Busque isso no Senhor, amém? Provérbios capítulo 9, versículo 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Toda a sabedoria começa quando eu entendo, quando eu compreendo que eu preciso temer, reverenciar, adorar a Deus. Toda a sabedoria vem quando eu começo a me render ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria tem um princípio, e é temer a Deus. É viver uma vida para Deus, de entrega, de obediência. É decidir servir ao Senhor. Glória a Deus. Amém ou não amém? Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra diz assim: habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. A fonte de sabedoria é a palavra dele. A fonte de sabedoria é a palavra de Deus. É ela que alimenta. É ela que nos orienta nas nossas decisões. Quer ser sábio? Procure conhecer a palavra de Deus. Quer ser sábio? Procure conhecer a palavra de Deus. Toda a sabedoria que eu preciso está aqui, na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Entenda isso aqui, querido. Sabedoria evita problemas. Sabedoria evita problemas. Quem é sábio em Deus se livra de tanto problema. A falta de sabedoria
leva muita gente a se meter em problemas. Porque faltou sabedoria, não foi sábio, não teve discernimento. E acaba se metendo em problemas, em confusões. Leva uma vida desequilibrada. Toma decisões fora da vontade de Deus. Em desacordo com o que Deus quer. Porque falta sabedoria. Fala o que não deve. Quando é para ajudar, atrapalha. Por falta de sabedoria. Quem tem sabedoria, vinda de Deus, sabe falar na hora certa, toma a decisão certa. Amém? Não dá para fazer vontade de Deus sem sabedoria. Não dá para servir a Deus sem sabedoria. E se você não tem sabedoria, faz o quê? Pede a Deus. Pede a Deus. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Que quer te capacitar com a sabedoria dele para você servir a ele. Para você ser um instrumento de Deus. Usado por ele. Amém? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Não seja apenas cheio do Espírito Santo, mas seja também cheio de sabedoria. Não seja apenas cheio de sabedoria, mas tenha uma boa reputação, bom testemunho de vida. E você estará sendo usado por Deus. E você se tornará um instrumento nas mãos de Deus. Fica de pé nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Aleluia. Adore o Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, Aleluia. eu sou povo exclusivo seu. Ele te escolheu. Eu sou abençoado. Ele quer te usar. Se vivo obediente, Se renda a Ele nessa manhã. mas todo dia o pecado vem a me chama. Todo dia as propostas vêm, Oh, abra teu coração. me chama. Todo dia vem as tentações, a me chama. Todo dia o pecado vem, Aleluia, Jesus. mas eu escolho Deus. Sim, meu Pai. Eu escolho ser amigo de Deus. Nos entregamos ao Eu Senhor. escolho Cristo todo dia. Escolhemos Já a Tua vivi pra presença, minha Pai. vida, agora eu vivo a vida de Deus. Abra o teu coração. Mas eu escolho Deus.
Fala isso para Ele nessa Eu manhã. escolho ser amigo de Deus. Diga que você prefere a Ele. Escolho Cristo todo dia. Você prefere a presença Já morri pra dEle. minha vida, agora eu vivo a vida Aleluia, de aleluia. Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem. Abra o teu coração e adore. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pai, nós escolhemos a Tua presença, Senhor. Nós escolhemos servir a Ti, nós escolhemos, ó Pai, estar com o Senhor, meu Deus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo, nesta manhã olha e contempla o desejo, Senhor, do nosso coração em servir a Ti, em fazer a Tua vontade, meu Pai, em ser um instrumento usado pelo Senhor, meu Pai. Ah, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nossas vidas, ó Deus, nos capacitando, meu Deus, nos preparando para ser usados pelo Senhor, para sermos instrumentos do Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos enchendo de sabedoria, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai Santo. Ó Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, que cada um de nós, ó Pai, possamos ser homens e mulheres de bom testemunho, de boa reputação, Senhor eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Pai eterno, Todo-Poderoso. Ó Deus, que possamos ser instrumentos usados pelo Senhor, Pai, para falar do Teu amor, para pregar o Teu Evangelho, para levar a Tua boa mensagem, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Deus, usa cada um de nós, ó Pai, nos prepara, nos capacita, nos dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Ah, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nos usa, Pai, como instrumentos do Senhor, meu Pai eterno, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Levanta, Senhor, em nosso meio pessoas de boa reputação. Levanta, Senhor, em nosso meio pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria, Senhor, para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra, para fazer o Teu querer, meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos ser usados pelo Senhor, possamos ser instrumentos de transformação, Pai, em Tuas mãos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus Pai Todo-Poderoso, capacita o Teu povo, a Tua igreja, meu Pai, para viverem de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus.